E aí pessoal, tudo bom? Fiquei aqui para vocês que é a chamada permutação simples, né? É aquela que não tem repetição. Hoje não é repetição. Então vou explicar para vocês o porquê que acontece e como faz isso. Então vamos supor, lembra que quando a gente fala em permutação, estou falando em troca. Permutação, você tem várias situações, mas o exemplo clássico é o do anagrama, que é esse aqui, ó. Então vou pegar aqui uma palavra aqui, ó. Por exemplo, as letras que formam aqui a palavra xarope, tá? Então é o X, o A, o R, o O, o P e o E. Então se eu falar assim, eu quero saber quantos anagramas eu consigo construir a partir dessas letras que formam a palavra xarope, inclusive aí eu tenho a própria palavra xarope fazendo parte desses anagramas, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui e vou mudar isso aqui de posição e vou encontrar várias palavras. Por exemplo, essa aqui, xrapói, sei lá que é isso. É um anagrama. Não precisa ter sentido na língua portuguesa o anagrama, né? Como eu falei para vocês. Porque senão não teria lógica. Imagina se cada vez que você vai falar de um idioma, você teria que pensar em anagramas diferentes. Então, olha, eu vou trocando de posição, eu vou tendo anagramas diferentes. Então, quando eu faço isso, são 6 elementos, que são 6 letras, pela formulazinha que nós já vimos da permutação, ou até pelo princípio de contagem, você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter uma permutação, que é o P, de quantos elementos? 6 elementos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Isso aqui nada mais é do que 6 fatorial, que vai dar exatamente 720. Então, quando eu faço um anagrama, todos os anagramas, desculpa, com 6 letras, eu vou ter 6 fatorial. Pelo princípio de contagem, eu também faria a mesma coisa, ó. Na primeira posição, eu poderia colocar qualquer uma das 6 letras, depois 5, 4, 3, 2 e 1, que é exatamente o quê? Isso aqui é o 6 fatorial, tá certo? Agora, isso aqui funciona sempre quando você tem todos os elementos que são distintos, diferentes. Então você resolve facilmente usando o princípio de contagem ou usando a fórmula da permutação. Agora o lance é quando você tem uma repetição. Aí a coisa muda, né? Então aqui eu vou apagar, ó, tá aí para vocês uma revisãozinha. Eu vou fazer agora uma permutação quando tem repetição, tá? Então permutação, aqui eu vou escrever aqui, ó, com repetição, ó, com repetição. Então vamos ver o que acontece. Aqui a gente vai também seguir o exemplo dos anagramas, porque fica fácil, mas não precisa ser necessariamente anagrama. Vou tirar essas letrinhas aqui do xarope, vou pôr aqui no canto, vou apagar aqui. Então pessoal, agora vamos ver como que fica numa situação diferente, quando a gente vai ter permutação com repetição. Então o que quer dizer permutação com repetição? É quando você tem uma situação, deixa eu colocar aqui uma palavra aqui interessante, banana, tá vendo que legal? Banana. Então aqui é o seguinte, ó, você tem essa palavra, quantas letras tem essa palavra? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. A priori, se a gente fosse pensar na regrinha da permutação, você tem 6 letras, permutação de 6, 720 anagramas, tá? Só que não é verdade isso. Por que é um anagrama? O que é uma permutação? É quando você troca os elementos de posição. E cada vez que você faz essa troca, surge um elemento novo, diferente daquele anterior. Então, por exemplo, se eu trocar aqui a letra B com a letra N, aqui nesse caso aqui, olha, eu terei outra palavra, tá? Não é mais a palavra banana, terei outra. Se eu trocar, por exemplo, o B agora com esse N e aqui, olha, eu vou ter outra palavra também. Agora, suponha que eu tenha uma seguinte situação. Eu vou trocar esse A, que é o segundo A aqui, o primeiro, com esse aqui, ó. O que vai acontecer? A palavra vai ficar igual. Se eu trocar esse A com esse aqui com esse com esse, troquei, ó, 3 coisas. A palavra continua igual. Trocou N com N, ficou igual de novo. Então o que é que acontece? Você vai ter a seguinte coisa, quando você tem elementos repetidos que estão envolvidos nessa troca toda, você, usando o princípio de contagem, vai se complicar um pouquinho. Porque daí você teria o 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o 6 fatorial, mas você teria que dividir pelas repetições.
Você teria que calcular tudo e excluir essas repetições. No caso aí seria até dividir, não é? Ou calcular de separado e excluir. É uma dor de cabeça considerável. Então se criou uma fórmula, depois eu explico mais detalhes, como se chega nisso. Tá? Como que a gente vai chegar nessa situação? Então veja só, eu tenho as 6 letras, os 6 elementos da permutação. Isso aí vale para qualquer permutação, não precisa ser letra, poderia ser outros objetos, tá? Então eu vou pegar aqui, olha, vou colocar a permutação de 6, né? Porque são 6 elementos. Aí eu vou ver o seguinte, quem que repete? O A repete aqui, ó, vou colocar aqui nesse cantinho 3 vezes. O N repete 2 vezes e o B não repete nenhuma vez. Então aqui, olha, o N ele repete 2 vezes e o A ele repete 3 vezes. Então eu vou escrever assim, ó, aqui 3 e aqui 2. Então eu vou criar uma formulazinha que vai ser o seguinte, eu vou pegar o total de elementos e aqui em cima eu vou colocar a quantidade de vezes que um determinado elemento repete. Então, se eu tivesse um terceiro elemento que repetisse, eu colocaria outro aqui também. Isso aí poderia colocar várias vezes. Então, isso aqui é uma fórmula que vai ficar assim, 6 fatorial sobre... E aqui embaixo eu vou colocar a quantidade de repetições. Então, o N repete 2 vezes, 2 fatorial. O A repete 3 vezes, 3 fatorial. Então, ele vai ficar bem menor, tá? Ele vai ficar bem menor. Que vai ficar aqui em cima 6 fatorial, é 6... vezes 5, vai acabar o espaço, vezes 3, vezes 2, vezes 1, não precisa colocar. 3 fatorial é 3 vezes 2, cancela esse com esse, e o 2 fatorial é 2. Então, fico aqui, ó, 2 vezes 5, 10, vai dar o quê? 60. Então, veja a diferença. Uma palavra que a gente tinha visto anteriormente, xarope, com 6 letras, são todos elementos distintos, eu consigo 720 anagramas. Aqui na banana, que eu tenho a repetição de 3 e de 2, eu consigo apenas 60. Toda a diferença de 720 para 60 são anagramas que são repetidos. Então aqui só tem 60 anagramas distintos, que não se repetem, tá certo? Então vamos aqui formalizar isso aí. Tá aí a explicação, dá uma pausinha, copia, e eu vou apagar enquanto isso. Então aqui eu vou apagar. Então, baseado no exemplo que nós tínhamos, eu vou fazer depois outro, você vai ter a seguinte coisa, olha aqui, ó. Como que é a permutação com repetição? É o P de permutação, N que é a quantidade de elementos. E aqui você vai colocar a quantidade de vezes que repete. Aqui é uma vírgula, tá? A, vírgula B, então você vai colocar o total sobre, ó, A fatorial vezes B vezes C. Se tiver só uma repetição, só tem um A. Se tiver 2, o B, os 3 e assim por diante. Tá? Então, essa é a formulazinha para quando você tiver o quê? Repetições. Tá? É o que você vai fazer quando você tiver essas repetições. Vai sempre trabalhar com anagramas? Não, pode trabalhar com outras coisas. Vamos supor, deixa eu ver se eu tenho uma letra aqui, que fosse um escândalo assim de uma palavra em que, por exemplo, eu tivesse muitas letras repetidas, muitos elementos repetidos, eu poderia fazer diferente, tá? Então, permutação. Eu poderia trocar de objetos? Poderia, ó. Vou tirar a luzinha aqui, vou aproveitar aqui que eu tenho umas latinhas aqui na frente, por exemplo, ó, tem uma lata de Coca, outra lata de Coca-Cola, uma lata aqui de Guaraná sem açúcar aí, né? De vez em quando é bom, né? Então, vamos supor que eu queira trocá-los de posição. Aqui eu teria uma mesma situação, porque a hora que eu troco aqui de posição, olha só, ficou igualzinho. Agora, se eu trocar esse com esse, não, né? Não ficou igual. Então, aqui, o que eu teria aqui? Se eu fosse escrever isso aqui através de uma formulazinha. Vamos colocar meu quadrinho aqui na frente, né? Você teria a seguinte coisa. Eu teria uma permutação, ó, aqui, de 3 elementos. Deixa eu colocar a latinha para trás, a latinha para trás, a latinha para trás. Vou colocar meu quadrinho aqui. Vamos nos adaptar aqui, ó. Eu teria uma permutação de 3 elementos e repetem 2 latas de Coca. Então seria 3 fatorial sobre 2 fatorial. Tá? Simplificando isso, eu teria só 3 possibilidades. Tá? Que é o fato. 3 possibilidades. Que seria diferente. Por quê? Porque a hora que eu troco essa com essa, continua sendo tudo igual. Tá?
tá? Continua sendo tudo igual, só quando a latinha do Guaraná troca. Então, se eu fizesse para lutar para esse exercício, eu teria assim, essa posição que é uma, o Guaraná aqui no meio que seria a segunda posição, e o Guaraná aqui atrás seria a terceira posição. Tá? São as 3 situações possíveis que eu calculei. Agora, se nessa lata não fosse uma Coca-Cola, deixa eu pegar aqui uma garrafinha aqui que eu tenho de H2O agora, vai? Para brincar de refrigerante. Opa, que vai cair. Vou pôr até ele deitadinho aqui para vocês verem melhor. Aqui, ó, eu tenho essa posição. Se eu trocar aqui, olha, esse é diferente desse, que é diferente desse. Então, se eu tenho que arrumar uma prateleira, por exemplo, no supermercado, eu quero essas 3 coisas. Se eu trocar aqui, olha, eu vou ter várias e várias posições. Várias e várias posições. Então, aqui eu teria 3 fatorial, que é 6. Já muito mais do que se eu tivesse a repetição, tá certo? Então vamos colocar aqui a luzinha de novo para vocês lembrarem como que faz a coisa, tá? Vamos apagar aqui embaixo, vamos apagar aqui embaixo. Então, a permutação, quando tem repetição, vai ser a quantidade total de elementos, e aqui embaixo eu vou dividir pela quantidade de elementos que se repetem, tá? Que vão se repetir, tudo bem? Pode ser que repita uma letra, 2, 3, sei lá como que isso aí vai funcionar. Tudo bem? Então vamos lembrar aqui, ó. De novo a história da banana. Agora o professor está repetindo 2 vezes a mesma coisa, 3, mas é para você entender bem. Então vou dar outra vez o exemplo da banana aqui, ó, para vocês lembrarem. A banana aqui, ó. Então aqui, olha, como que vai ficar na fórmula? Quantas letras eu tenho aqui? Quantos elementos? 6. Então vai ser uma permutação de 6. Quantas repetições? Vamos separar aqui o que repete. O A repete 3 vezes, o N 2. Então esse aqui repete 1, não interessa. Esse aqui repete 2, esse aqui repete 3. Então aqui fica 2, aqui fica 3, daí você vai ter o quê? 6 fatorial, que é o total, dividido por 2, dividido por 3. Aí você faz como quiser para abrir. Uma das formas de fazer é isso aqui, ó. Então eu estou repetindo aquilo, esse 2 não tem mais o que fazer com ele, né? Então eu coloco o 2 aqui e simplifico, ó, 2 vezes 5, 10, vezes 60. Então são 60 possibilidades. Tudo bem, pessoal? Eu acho que fica bem tranquilo de entender, e lembrando que isso aí pode ser aplicado em várias e várias situações, tá certo? Eu vou passar alguns exercícios para vocês também de permutação com repetição, e a gente termina meio que essa parte de permutação, porque a teoria já foi vista, né? Existe a permutação simples e com repetição. Fizemos aí exercício com permutação simples, vou passar um pouquinho mais também para vocês, de repente até algum exercício numa lista, e vamos fazer algum com repetição, tá certo? E lembrando que isso aí pode aparecer em várias situações. Depois eu até mostro para vocês algumas assim mais complexas, tá bom? Então, até mais. Espero que vocês estejam bem, e não esqueçam sempre de colocar a sua presença lá na lista que existe lá no mural, lá nos comentários, e sempre comentar o que você está achando dessas explicações, você está entendendo, se não está, e se tiver dúvida, por favor, sempre no horário das aulas ou está online. Você pode perguntar que eu respondo na hora, pode mandar e-mail, e eu vou tentar também fazer uma live com vocês, para ter uma conversa mais direta, tá bom? Mas eu gosto dessas videoaulas, porque daí você pode assistir quantas vezes você quiser, você pode pausar, é bem interessante, eu acho que funciona bastante. Mas deixem sempre os comentários para eu saber se está tudo em ordem, tá bom? Um abraço aí para todas, para todos, tchau!